Feche os olhos por um instante e veja. Você está numa sala cheia de vozes, mas o som começa a se apagar, como se alguém girasse um botão invisível. De um canto, surge a figura de uma mulher de costas, sem levantar a voz, sem se explicar. Apenas respira, sustenta o próprio eixo E, como se uma maré silenciosa atravessasse o ar. Tudo nela diz basta. É um detalhe de postura, um lampejo no olhar, um pequeno silêncio carregado de sentido. As pessoas param, o clima muda, não houve ameaça, não houve cena, houve energia. Agora me diga, você já sentiu que sua simples presença poderia pôr ordem no caos? E se não, o que em você ainda se dispersa quando tenta ser respeitada? Fica comigo até o final porque vou revelar uma chave junguiana pouco compreendida. Uma prática simples e profunda para alinhar persona, sombra e self, que se você aplicar por 7 dias, muda a forma como sua energia ocupa um lugar. E como esse lugar passa a respeitá-la. Existe um mito moderno de que respeito se arranca à força. Jung teria sorrido com ironia. Para ele, respeito nasce do ajuste fino da energia psíquica. Aquilo que você investe, retém e direciona. O resto é ruído. Mulher que impõe respeito só com a energia não é uma personagem mágica. É uma psique que cessou de se vender barata. Ela não disputa palco, ela habita centro. E é sobre isso que vamos conversar, com histórias, sonhos e 6 sinais concretos de uma presença feminina que reordena o ambiente sem levantar um dedo. Ao longo do caminho, farei pequenas pausas com perguntas. Aproveite para refletir na sua própria vida. E lembre-se, a tal prática final é nossa recompensa retardada. Vá colhendo os indícios no percurso, porque tudo converge lá. Antes dos sinais, um conflito interno que talvez seja seu. Você foi educada a sorrir, a responder rápido, a ceder espaço para caber no mundo dos outros. Uma persona polida, útil, previsível. Só que a persona, quando vira moradia, vira prisão. Do lado de dentro, a sombra, a soma de tudo o que você aprendeu a reprimir. Raiva limpa, sexualidade sagrada, ambição legítima, o direito de dizer não. E do lado de fora, a colheita amarga. Gente que empurra limite, gente que fala por cima, gente que só aparece quando precisa. Você responde, explica, tenta ser compreendida. E quanto mais tenta, menos respeitada se sente. Já passou por isso? Respire e se observe um segundo. Em quais conversas você se pega justificando o óbvio? Em quais lugares você chega menor do que é? A energia vaza exatamente aí. Primeiro sinal, o silêncio que pesa mais do que a fala. Não é mutismo defensivo, é presença contemplativa. É a mulher que, diante de um ataque passivo-agressivo, não se apressa a preencher o vazio. Ela ouve, decanta, escolhe. O silêncio dela não é ausência, é um dique. E diques mudam cursos de rio. Em termos junguianos, é a energia libido sendo retida no sistema para ganhar densidade simbólica. Aquilo que não se entrega à reatividade retorna como clareza. Pensa numa situação de almoço de família, uma provocação velada, um brinquedo que dói. Ao invés de contra-atacar, ela pausa, levanta uma sobrancelha quase imperceptível e volta-se ao próprio corpo. A respiração, os pés no chão. Essa pausa quebra a coreografia do manipulador. Quem depende da sua explosão perde o chão quando você não dança. Pergunta para você, onde o silêncio tem te faltado? E o que em você acredita que silêncio seja fraqueza? Segundo sinal, o olhar que enraiza, não que desafia. É diferente de encarar com dureza. É mirar com inteireza. Um olhar alinhado ao eixo do self. O centro organizador que não é inflado nem colapsado. Ele não foge nem congela. Ele vê. Quando você mantém contato visual estável, com respiração lenta e ombros soltos, comunica sem palavras. Eu me vejo, eu te vejo, não me perco. Em psicologia analítica, isso é a persona transparente.
uma máscara que serve à alma, não que a sufoca. Em ambientes de trabalho, por exemplo, uma mulher com esse olhar pode interromper mansplaining com um simples "vou continuar", calmo, dito no tempo dela. O corpo inteiro sustenta a frase. Não há pedido de permissão, há decreto sereno. Você consegue sentir a diferença entre implorar espaço e ser espaço? Terceiro sinal: limites claros sem novelo de explicações. O não que não se veste de tratado jurídico. A energia de quem sabe que limite não é ofensa, é geografia. A cada não, limpo, seu território psíquico fica mais nítido. E o mundo responde. Jung falava do risco de confundirmos persona com bondade. Muitas vezes, o que chamamos de ser compreensiva é, na prática, medo de abandono. E isso o outro fareja. Veja a cena. Mensagens às 23 horas, sobre um assunto que pode esperar. Em vez de parágrafos justificando, uma resposta no dia seguinte. Vamos falar disso amanhã, no expediente. Só. O respeito começa quando você trata sua própria paz como um contrato. E contrato bom não é explicado 10 vezes, é cumprido. Pergunta: quem está recebendo explicações que você nem deveria à sua própria consciência? Quarto sinal: coerência vibracional. Palavra, gesto e corpo contam a mesma história. É o oposto de dizer tudo bem com o maxilar travado, de afirmar estou tranquila enquanto o pé martela o chão. A energia não mente. O mundo, instintivamente, detecta incongruência. Quando sua sombra é reconhecida, quando você admite sua raiva, sua dor, sua fome de ser grande, o corpo relaxa, porque não precisa mais segurar a represa do que é negado. Coerência é o resultado da sombra integrada. Você pode dizer, estou irritada e por isso vou pausar a conversa, sem culpa. E quem está diante de você sente, não dá para empurrar, ela está em si. Jung lembrava, o que resistimos, persiste. O que encaramos, se transforma. Coerência não é perfeição emocional, é honestidade energética. Muitas mulheres perdem respeito por tentarem ser a boa, enquanto o corpo grita chega. Onde seu corpo tem gritado? Quinto sinal: escassez consciente. Você não está sempre disponível. A sua presença tem cadência. Você não some por medo, você se retira por escolha. E quando aparece, aparece inteira. Isso desconcerta quem lhe lia pelo mapa da previsibilidade. Há algo de profundamente magnético nessa economia de energia. Em vez de espalhar migalhas de atenção, você oferece pão de presença. Esse sinal anda junto com um hábito. Não responder no minuto, não correr para apagar incêndios que não são seus, não se oferecer como almofada emocional para quem só lembra de você na crise. A sua energia psíquica é finita. Se você a entrega a qualquer mão estendida, esvazia seu templo interno. Jung via a psique como um sistema energético com vazamentos e investimentos. Quando você fecha os vazamentos, sua presença ganha gravidade. E gravidade faz órbitas surgirem. Em outras palavras, a escassez bem posicionada ensina o mundo a marcar horário com você, no relógio e no coração. Sexto sinal: a elegância de se retirar sem teatro. Existe uma arte em encerrar conversas, reuniões, vínculos, sem revanche, sem fogos. Você levanta, agradece e se vai. Isso não é frieza, é autorrespeito. Existe um trecho que ecoa aqui. Quando você para de ser sempre acessível, o outro é forçado a lidar com o próprio vazio. A culpa que ele tenta despejar em você já não encontra recipiente. Esse gesto ilumina projeções. Lembra do conceito de projeção? O mecanismo pelo qual o outro pendura na sua testa os conteúdos que não quer ver em si. Quando você não reage para sustentar o script dele, o espelho se quebra e emergem sombras alheias. Nesse ponto, você precisa tolerar ser mal compreendida. E tolerar o desconforto é a musculatura do respeito. É nessa musculatura que a sua energia aprende a referir-se ao seu próprio centro. Agora,
Para que esses 6 sinais não virem slogans, vamos fazer o que Jung amava: mergulhar numa imagem onírica. Imagine que uma mulher sonha que caminha numa floresta ao entardecer. Ela veste uma capa cinza que a torna invisível. De repente, uma loba branca aparece no caminho, encarando-a sem agressividade. A mulher sente medo e vontade de tocar. A loba se aproxima, toca a capa com o focinho e a capa cai. A paisagem muda, o vento cessa e a própria mulher sente um calor subindo do peito para os olhos, um choro antigo, mas limpo. O que esse sonho sugere? Na linguagem dos arquétipos, a loba é um feminino instintivo, íntegro, guardiã de limites. A capa cinza, a persona que manteve a sonhadora segura por anos, ao preço da invisibilidade. O toque da loba é o chamado da sombra integrada. Sem capa, você me enxerga e se enxerga. A energia muda sem uma palavra. Repare, houve confronto? Não. Houve encontro. Houve queda de mecanismo. Houve centramento. Pausa breve. Qual é a sua capa cinza hoje? Em quais ambientes você a veste para não ser ferida e acaba sendo esquecida? Qual é a sua loba, o instinto que você julgou demais e que agora lhe faz falta? A vida desperta sempre replicará esse sonho. No escritório, na conversa de WhatsApp, na mesa de bar, uma chefe que despeja urgência às 20 horas, um amigo que faz piada com a sua ambição, uma família que estranha o seu silêncio novo. O drama se repete até que você o interrompa com um gesto de energia. A pausa, o olhar, o limite, a coerência, a escassez, a retirada. E quando você o interrompe, algo clímax acontece, um arquétipo desperta. Às vezes é a rainha, soberania sem grito. Às vezes é a guerreira, firmeza que cuida do que ama. Às vezes é a mãe terrível, o não que poda para que a vida cresça. O clímax arquetípico não é fogo de artifício, é uma nova órbita. De fora podem chamar de frieza, de dentro você sabe, é fidelidade. Talvez você pergunte, mas e se eu perder pessoas? Vai perder. Vai perder pessoas que amavam a capa, não a mulher. Vai perder conversas que só sobreviviam da sua culpa. Vai perder lugares que exigiam sua reatividade para existirem. E ganhará algo muito mais raro, a experiência selvagem de ser a sua própria referência. Jung chamava isso de individuação, o processo de tornar-se indivíduo, de reunir pedaços dispersos da alma sob um centro vivo. E nesse centro, respeito não é exigido, é emanado. Quero trazer exemplos cotidianos para aterrar tudo isso. Uma colega pede só um minutinho para revisar um trabalho às 18h58. Ela costuma terceirizar a pressa para você. Sinal 1 e 5. Silêncio de 2 minutos, respiração lenta. Resposta às 9 horas do dia seguinte com uma frase. Podemos ver juntos às 10 horas. Sem desculpas, sem autobiografia. O corpo todo em congruência. Em casa, alguém dispara. Você está muito metida ultimamente, sumida. Sinal 3 e 6. Eu estou mais seletiva com o meu tempo. Gosto de te ver, mas hoje não. E pronto. No grupo da família, provocam sua decisão de não comentar tudo. Sinal 2 e 4. Olhar estável no encontro presencial. Sorriso curto, tema trocado. Sua energia diz, eu não alimento este jogo. Repare como, nessas cenas, o respeito não vem das palavras em si, mas da densidade com que você as habita. Mas não romantizemos. Haverá noites de culpa, tremores finos, vontade de só explicar melhor. É nesse milímetro que você cresce, quando se senta com a inquietação e a respira, sem medicá-la com mensagens longas. A inquietação é o barulho da persona se desapegando. É o apito da sombra que pede reconhecimento. É o self reorganizando as cadeiras da sua sala interna. Fique. O respeito que você busca lateja por trás desse desconforto. E cada vez que você o atravessa, o mundo aprende o seu novo idioma.
Você percebe agora por que impor respeito só com a energia não é truque social, mas obra de arte interior? É a arte de gastar menos palavras e mais consciência. É a arte de não digitar sob adrenalina. É a arte de caminhar com a loba ao lado, não com a capa por cima. O curioso é que quanto mais você pratica, mais leve fica. Não porque as situações externas mudem de um dia para o outro, mas porque sua referência muda. A energia que antes você gastava provando, você investe vivendo. Uma mulher assim, quando entra numa sala, reorganiza a física do lugar. E, se for preciso, ela reorganiza saindo dela. Agora vem a nossa recompensa, a prática junguiana prometida. Simples, profunda, e se você fizer por 7 dias, suficiente para mudar a textura da sua presença. Chamo de ritual dos 3 selos. Primeiro selo, 90 segundos de silêncio soberano. 3 vezes ao dia, ponha um timer de 90 segundos. Quando alguém acionar algum gatilho, não responda. Sente-se, coluna ereta, pés no chão, língua repousada no céu da boca. Olhos em um ponto. Respire como se o ar fosse densidade. Nesses 90 segundos, sinta onde o corpo pede para falar e não fale. Deixe a energia retornar ao centro. O objetivo não é ser boazinha, é densificar. Esse micro-hábito treina sua psique a não se esvaziar por reatividade. Segundo selo, Diário das Projeções. Toda noite, 2 colunas. Na esquerda, o que me irritou hoje. Na direita, o que isso diz de mim. Se alguém foi invasivo, pergunte: onde eu invado a mim mesma? Se alguém foi lento, onde me cobro velocidade desumana? Não é autoacusação, é autorrevelação. Projeção é ponte. Ao atravessá-la, você recupera pedaços de energia que estavam retidos do lado de fora. Em uma semana, você verá padrões cristalinos, e padrões vistos perdem poder. Terceiro selo, limite de ouro em 12 palavras. Crie uma frase curta, memorável, que delimite seu território sem agressão. Exemplos: prefiro continuar amanhã, quando todos estivermos descansados. Agora não é um bom momento para mim. Isso não me serve. Vamos encerrar por aqui. Treine dizer a frase com o corpo inteiro. Ombros soltos, mandíbula macia, olhar direto, voz baixa. Use essa frase quando chegar a hora de encerrar, adiantar, pausar. É o seu bastão de comando, discreto e eficaz. Faça isso por 7 dias, observando os 6 sinais emergirem no cotidiano. Não busque aplauso, busque densidade. Respeito é efeito colateral da energia íntegra. E lembre, haverá resistência do entorno. Quando a velha coreografia não recebe seus passos, quem vivia do seu giro tenta desestabilizar. Não discuta a sua mudança, encarne-a. Talvez nesse ponto, você se pergunte: e a sombra? E se a minha raiva explodir na travessia? A sombra não é inimiga, é musculatura. Quando ela se torna consciente, você a usa para erguer limites com calma. Quando inconsciente, ela explode e depois se culpa. Um exercício final. Quando sentir a raiva subir, não a moralize. Nomeie-a no corpo. Sinta o calor nas bochechas, pressão no peito, vibração nas mãos. Depois, coloque-a a serviço de uma ação simples, um não, um desligar, um sair. A raiva é a loba empurrando a capa. Você não atravessa a floresta sem ela. Quero que você leve deste vídeo a imagem inicial. A mulher de costas, que não grita, não implora, não explica. Ela respira e ocupa o próprio eixo. Essa imagem é sua. 6 sinais a apoiam: o silêncio denso, o olhar enraizado, o limite limpo, a coerência do corpo, a escassez consciente, a retirada elegante. E uma prática em 3 selos acende a fogueira no centro. Ao praticar, você notará algo precioso. O respeito começa a acontecer primeiro dentro. O seu não, interno às migalhas. A sua recusa interna ao teatro. O seu sim interno à solidão fértil. De fora, será apenas questão de tempo. A revelação final
A doutrina junguiana condensada que prometi é esta: individuar-se não é tornar-se especial, é tornar-se indivisa. Quando você cessa de viver dividida entre a persona que agrada e a sombra que cobra, algo terceiro aparece, o self. Um polo silencioso que organiza sua energia como um campo. A partir dele, você não pede respeito, você irradia contorno. O mundo sente. A presença fala a linguagem que antecede palavras. Se isso ressoou, faça duas coisas agora. Escreva nos comentários: eu escolho minha paz. E conte qual dos 6 sinais você vai praticar primeiro. Se este vídeo te ajudou, inscreva-se no canal, compartilhe com quem precisa lembrar que silêncio também é poder e que limite é amor. Na próxima semana, vamos continuar essa trilha com um mergulho em A Sombra que Ama Você. Como transformar culpa em bússola, onde abriremos sonhos de mulheres reais e decifraremos, à luz de Jung, o exato ponto em que o mundo começa a tratá-la como você se trata. Até lá, respire, recue quando necessário e permita que a sua energia, não seu esforço, faça o trabalho do respeito.